Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindas e bem-vindas para a nossa primeira aula da disciplina Introdução às Sagradas Escrituras. Eu vou começar apresentando para vocês uma telinha, só um minutinho que eu vou compartilhar com vocês, só um instantinho. É uma alegria enorme para mim estar com vocês. Trabalhei durante 8 anos na secretaria do Centro de Estudo São João 23 e agora estou com vocês ministrando essas aulas de introdução às escrituras, e no próximo semestre eu estarei com a turma do terceiro ano, com escritos paulinos. Eu acredito que vocês já devem estar vendo aí a minha telinha, então vamos lá, não é? Então, para quem não me conhece, eu sou a Aparecida Basílio Marçal, mais conhecida como Cida Marçal, igual eu já falei, fui secretária do Centro de Estudos durante 8 anos, agora estou me dedicando mais a essa questão educacional, e vocês são a minha primeira turma. A nossa aula é de introdução às Sagradas Escrituras, então um passo interessante para a gente poder começar a nossa aula. Alguns pontos nós vamos ter que construir, outros pontos nós vamos ter que desconstruir para construir novamente, tá bem? Então, vamos começar o nosso passo a passo por aqui. Então, vamos lá. Vou fazer um convite agora muito especial para você, para que você pegue a sua Bíblia, tá? A Bíblia que você tem aí. Pegue a sua Bíblia. Se você estiver longe do seu monitor, dá uma desligadinha aí, vai lá e busca ela rapidinho, tá? E você pega a sua Bíblia e olha para ela como se você tivesse ganho ela hoje, nesse momento, tá? Abra a sua Bíblia e olhe coisas que você não tinha percebido ainda. É muito provável que a sua Bíblia ela tenha mapas, tá? Dá uma olhadinha aí, vê quais mapas ela tem. É provável que ela tenha introduções, que às vezes você pode ser que não tenha percebido ainda. Algumas versões de Bíblia, elas têm oração eucarística lá no finalzinho, né? Então, são essas coisas que muitas vezes a gente não percebe, a gente está tão acostumada a pegar a nossa Bíblia e ir direto para o texto bíblico, que nós não percebemos alguns detalhes que elas têm e que são detalhes riquíssimos também. Então, eu convido você nesse momento, vai lá, pega a sua Bíblia, pega e analisa, dá uma olhadinha para ela, dá uma olhada de uma forma diferente, como você não olhou para ela ainda. Nossa escola de teologia, ela é uma escola que tem as características católicas, né? E como estudo teológico, ela vai seguir a doutrina católica. Mas você que tem uma outra denominação religiosa, pertence a uma outra igreja, também não tem problema nenhum, nós vamos falar para você também, tá? Mas nesse momento em especial, por ser a Sagrada Escritura, nós precisamos que o Espírito Santo ilumine nosso coração para que nós possamos compreender um pouco mais das Sagradas Escrituras. Então, eu convido a você, enquanto você olha aqui para a nossa Bíblia, olha para a sua Bíblia, dá uma olhada nos livros, nas introduções, nos mapas que ela tem, na parte inicial, na parte central, na parte final da sua Bíblia. Enquanto você vai olhar, vamos nos colocar na presença de Deus e pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, então, nessa aula, para que nós possamos entender um pouco mais da palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Continue aí olhando para a sua Bíblia, enamorando-se pela sua Bíblia. Quem conhece, canta comigo. Quem não conhece, ouve comigo. Mas continua dando uma olhadinha na sua Bíblia, as partes dela. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor.
Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Que o Espírito Santo nos ilumine nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, um passo importante que nós temos que saber é o que a Bíblia não é. O que a Bíblia é, geralmente a gente sabe, né? Então, vamos ter em mente o que a Bíblia não é, tá? Então, a Bíblia não é, ela não é um catálogo de produtos, né? Até o pessoal brinca, diz assim, olha, gente, a Bíblia não é um catálogo da Avon, que você abre só para fazer pedido. E, de fato, a Bíblia não é isso, ela não é um catálogo para você abrir só para fazer pedido. Ela também não é um livro de receita pronta, que você abre e ali está a resposta para todo o seu problema escrito, começo, meio e fim, modo de fazer os ingredientes. Não, a Bíblia também não é um livro de receitas, né? E um outro problema que às vezes a gente pensa até hoje ainda nessa questão, é que a gente pensa que a Bíblia, ela caiu prontinha do céu, né? Ela caiu pronta do céu e ela é, assim, perfeitíssima, porque ela só tem história de Deus e ela está ali feita como palavra de Deus. E, na verdade, nós temos que analisar de uma outra forma, né? Porque a Bíblia não caiu pronta do céu, ela é uma história do povo de Deus, é uma história transmitida de geração em geração. Muitas vezes a gente olha pelo lado assim, o que é estudar teologia? Estudar teologia é estudar a Deus. Não, na verdade, estudar teologia não é estudar a Deus. Estudar teologia é estudar o relacionamento humano com Deus. Isso é estudar teologia. Né? E da mesma forma, a Bíblia, quando ela começou a surgir, na verdade, ninguém sabia que estava escrevendo a Bíblia. Então, a Bíblia, ela é a história do relacionamento de Deus com o seu povo e do relacionamento do povo com o seu Deus. Esta é a Bíblia. Então, foi assim que ela se iniciou. Né? Então, é assim que ela precisa ser vista. Então, ela não caiu pronta do céu, não é um catálogo de pedidos e não é um livro de receitas. Aqui nós temos diversos tipos de Bíblia, tá? A Bíblia de Jerusalém, do Peregrino, a Tebe, a Bíblia de Almeida, a outra Bíblia também, que aqui tá fechadinho para mim, que minha telinha fica em cima, mas também é uma Bíblia evangélica, assim como essa Bíblia Almeida, a Ave Maria, a de Aparecida, Edições Paulinas, a CNBB e a Bíblia Pastoral. Se você perguntar para mim assim, mas qual que é a melhor Bíblia? Na verdade, não tem essa de a melhor Bíblia, tá? Todas elas são importantes, todas elas são necessárias. O que existem são diferenças entre elas, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, que é essa daqui, tá? Essa Bíblia de Jerusalém aqui, é essa mesmo que eu tenho aqui, ó. Então, a Bíblia de Jerusalém, ela é a Bíblia mais próxima da tradição hebraica. Ela é uma Bíblia muito boa na tradução dela, não sei se vocês vão conseguir ver aí, ela consegue ter também as notas de rodapés muito boas, e aqui nos cantinhos ela tem, conseguem ver, gente? Aqui, nos cantinhos ela consegue mostrar também outras passagens bíblicas que tem aquele mesmo texto, ou que faz referência àqueles textos. Então, esta é uma vantagem da Bíblia de Jerusalém. Aqui acho que vai dar para ver melhor para vocês as citaçõezinhas, ó. Ela faz comparativos de outros livros, tá? Então, esta é a Bíblia de Jerusalém. Olha só, o rodapé dela é um rodapé bem rico também, que ele mostra bastante coisas. Então, essa é a Bíblia de Jerusalém, essa é a vantagem da Bíblia de Jerusalém. A Bíblia do Peregrino é essa Bíblia aqui, ó. A Bíblia do Peregrino, ela não tem uma tradução boa, tá? A tradução da Bíblia do Peregrino, infelizmente, ela não é boa. A melhor tradução do hebraico é a Bíblia de Jerusalém, tá? Então, é essa daqui, ó, Bíblia de Jerusalém, é essa Bíblia aqui, ó, Bíblia de Jerusalém, é a melhor tradução do hebraico.
Porém, a Bíblia do Peregrino, ela tem umas notas de rodapés enormes. Olha lá para vocês, tá vendo? Ó, daqui para baixo é tudo nota de rodapé. Então, ela consegue ser muito bem explicativa. Se a gente não consegue entender muito bem uma passagem bíblica, então a Bíblia do Peregrino ela nos ajuda bastante. Por vezes, ela tem muito mais explicação do que texto bíblico. Olha, por exemplo, aqui, ó, o texto bíblico vem até aqui, onde está meu dedo, daqui para baixo é tudo explicação. Então, esta é a vantagem da Bíblia do Peregrino. As explicações dela são muito boas, tá? A Bíblia Pastoral. A Bíblia Pastoral é uma linguagem popular da Bíblia. Aí você vai falar assim, mas qual que é a diferença, né? Qual que é a diferença? Por exemplo, a diferença entre ela e a Bíblia Ave Maria. A Bíblia Pastoral, como tem uma linguagem mais popular, então, por exemplo, a Bíblia Ave Maria, acho que vocês até perceberam que muitas vezes falam assim, ó, mostrar-vos-ei, conversar-vos-ei. Ela tem esse palavreado português mais arcaico, que muitas vezes dá até trabalho para a gente poder entender o que é que ela está querendo dizer, né? Então, aqui na Bíblia Pastoral, essa linguagem é mais tranquila, uma linguagem mais fácil de compreensão. Por exemplo, se na Bíblia Ave Maria, ela está dizendo assim, é uma dor que me consome as entranhas, aqui na Bíblia Pastoral, ela vai dizer assim, nossa, que dor de barriga. Um exemplo simples, assim, né? Só para dizer para vocês. Então, essa a diferença dela. Ela traz uma linguagem mais próxima da linguagem da gente, sem tirar o teor do que ela é, sem tirar o teor da mensagem, mas de uma maneira que fica muito mais clara para que a gente possa entender. Os rodapés dela... Os rodapés dela também são bem ricos, bem interessantes. Então, é uma Bíblia bem interessante de estudo também que a gente possa ter, tá? Igual eu já falei da Bíblia de Maria, tem a Bíblia de Aparecida também, que é a mesma coisa. Os rodapés da Bíblia de Aparecida não é tão rica assim, mas ela tem algumas notinhas de textos paralelos, assim como a de Jerusalém, né? Então, isso também ajuda um pouco. A Bíblia Almeida, que é essa Almeida aqui, ela tem a Almeida revisada, a Almeida corrigida e fiel, todas elas são edições evangélicas. Mas aí você pode dizer assim, mas a gente que é católico pode utilizar as Bíblias de versões evangélicas? Pode, nós podemos sim, são traduções diferentes. Depois nós vamos ver mais para frente quais são as diferenças também entre as Bíblias de versões evangélicas. Mas sim, nós podemos estudá-las sim. Elas também têm traduções riquíssimas. O problema dela é a mesma questão da tradução da Ave Maria, né? A linguagem dela é um pouco mais arcaica, dá um pouquinho mais de trabalho da gente poder entender a linguagem, mas para estudo ela é excelente também, tá? A Bíblia Tebe, que é essa Bíblia aqui, tradução ecumênica bíblica, é essa Tebe, é essa daqui, tá? A Bíblia Tebe é uma versão ecumênica, uma tradução francesa, que eles imaginavam assim, que muitas vezes o diálogo ecumênico não acontecia por terem Bíblias de formas diferentes, de traduções diferentes, então quem sabe, né, se houvesse uma tradição bíblica ecumênica, de repente seria mais próximo essa ligação entre as igrejas cristãs. Então, surgiu a Bíblia Tebe. A Bíblia Tebe também é uma ótima Bíblia para estudo, né? A tradução dela é boa, não é uma das excelentes, como eu falei, a melhor delas de todas é a Bíblia de Jerusalém. Ela também, como a Bíblia do Peregrino, ela também tem uns rodapés bons, né? Deixa eu achar aqui para vocês um rodapé bom dela. Olha aqui, ó, daqui para baixo. Ela tem uns rodapés bons e ela também mostra os paralelos. Aqui, ó. Onde tem passagem bíblica em paralelo, ela também mostra para a gente. O que é passagem bíblica em paralelo? Eu esqueci de falar para vocês, desculpem. Passagem bíblica em paralelo é que, por exemplo, eu estou lendo um texto e ele mostra uma citaçãozinha do lado. Aquela citação já foi citada também em outro livro. Isso em Bíblia nós chamamos de Midrash. Midrash, escreve Midrash com X. Midrash. Quer dizer que muitas vezes nas escrituras eles estão falando de uma situação atual, mas recordando um texto do passado. Então, eles trazem o texto do passado no presente para iluminar a situação do presente. Então, aquele texto que você está vendo naquela passagem, naquele momento, ela pode ter sido citada em outro momento da escritura. Então, essa passagem em paralelo, ela vai mostrar para você onde foi
citado aquela passagem, tá? E agora aqui mais uma curiosidade para vocês que não está ali, mas é curioso. Aqui é uma versão da Vulgata, tá? A versão da Vulgata é uma versão latina de São Jerônimo. Ela é em 2 volumes, tá? E ela é toda em latim. Mas isso aqui para nós, para estudo, não é muito interessante, porque hoje em dia ninguém mais fala latim. Eu também não sei falar, tá, gente? Mas eu ganhei essas Bíblias e eu tenho muito carinho por elas. Então, assim, essas são as Bíblias, igual eu falei para vocês. Todas elas são muito boas. É necessário compará-las muitas vezes. Não é ruim, não. Você fala assim, ah, mas uma traduz de um jeito, outra traduz de outro. É ruim. Não, não é ruim. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque a gente chega mais próximo da realidade. Como assim mais próximo da realidade? Lembra que eu pedi para vocês olharem com carinho a Bíblia de vocês no começo? Então, vou pegar um texto bíblico aqui de Eclesiástico, tá? De Eclesiástico. Ele faz parte da introdução do livro de Eclesiástico, e eu vou ler para vocês aqui na Ave Maria mesmo, para nós podermos conferir aqui, tá? Vamos pegar aqui. Só para vocês entenderem essa questão da tradução, tá? Então, ele faz parte do prólogo, o prólogo do livro do Eclesiástico. O prólogo é uma passagem que foi colocada, não faz parte exatamente do texto, mas é uma explicação para dizer o que aconteceu ali. E nesse prólogo, ela diz assim, vocês podem olhar que na de vocês também tem, tá? Em qualquer versão. Ela diz assim, ó, pela lei e pelos profetas e por outros escritores que sucederam, recebemos inúmeros ensinamentos importantes e cheios de sabedoria, que tornaram Israel digno de louvores pela sua doutrina e sabedoria. Pois não somente esses autores deverão ter sido muito esclarecidos, mas os próprios estranhos podem tornar-se, graças a eles, muito hábeis em falar e escrever. É assim que, após entregar-se particularmente ao estudo atento da lei dos profetas e de outros escritos transmitidos por nossos antepassados, também o meu avô, Jesus, quis escrever algo instrutivo e cheio de sabedoria, a fim de que as pessoas desejosas de se instruir, esclarecidas por suas lições, pudessem dedicar-se mais às reflexões e progredir na vida conforme a lei. Esse Jesus não é o Jesus de Nazaré nosso, tá, gente? Isso aqui é um outro Jesus. Mas ele está contando como a história da tradução é complicada. Veja bem. Exorto-vos, então, a consagrar a leitura deste livro à boa vontade e à atenção muito particular, e a perdoar-nos também quando, embora querendo dar uma imagem exata da sabedoria, não encontramos, entretanto, os termos desejados para expressá-la. Com efeito, as palavras hebraicas perdem a sua força quando traduzidas em uma língua estrangeira, fato que não acontece apenas com este livro somente, pois a lei e os profetas e os outros escritos são, quando traduzidos, muito diferentes do texto original. No ano 38 do reinado de Ptolomeu Evergeta, vim ao Egito, onde permaneci muito tempo. Aí encontrei deixado ao abandono este livro, encerrando uma doutrina que não se deve desprezar. Por isso, julguei que fosse útil e mesmo necessário trabalhar com cuidado para traduzi-lo. Durante muito tempo, dediquei a esse fim muitas vigílias e todos os cuidados para executar essa obra e publicá-la ao interesse daqueles que quiserem entregar-se à reflexão e aprender como se devem conduzir se estiverem resolvidos a pautar a sua vida segundo a lei do Senhor. Então, esse aqui é um texto de Eclesiástico, né? Quem tem Eclesiastes e Eclesiástico, mas esse aqui é um prólogo do Eclesiástico, tá? Então, ele quer dizer assim para a gente qual é a dificuldade da tradução. E isso nós sabemos muito bem, porque vocês imaginem, então, um texto que era do hebraico, passou para o grego, depois do grego ele sofreu outras traduções, né? Passou para o alemão, passou para o francês, passou para o inglês, passou para o português, enfim, né? Até chegar na nossa língua, esqueci do latim nesse meio do caminho ainda, né? Até chegar na nossa língua mesmo, ela veio tradução de tradução. Então, ela acaba perdendo algumas coisas. E muitas vezes a gente não consegue dar o sentido exato daquilo que quer traduzir. Um exemplo, o termo saudade, né? Saudade é um termo brasileiro. A gente fala que é um termo típico brasileiro.
por mais que os tradutores tentem traduzir o termo saudade em outras línguas, eles não conseguem. Eles conseguem chegar à saudade como melancolia. Mas nós que somos brasileiros sabemos que melancolia não é saudade. Aí eles falam que é falta da pessoa, mas nós sabemos que saudade não é só falta da pessoa. Então, para nós, assim, saudade, é diferente, é uma coisa a mais que melancolia, é uma coisa a mais que falta. E isso nós vamos ver, então, no decorrer das nossas aulas, essas questões de tradução também, tá bom? Vamos indo por partes. Outra questão aqui, né? A questão de citações. Então, essa citação tão conhecida, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nós vamos encontrar citações dessa maneira, com 2 pontos. Salmo 23, 2 pontos, 1, 3. Quer dizer, Salmo capítulo 23, versículo de 1 a 3. Ou então a gente pode dizer, Salmo 23, 1 a 3. Né? Na nossa versão católica, nós vamos falar Salmo 22, 1 a 3. Igual está aqui, ó. Essa é uma citação católica, ó. Salmo 22, 1 a 3. A diferença desse livro, vocês vão ver lá nos Sapienciais, tá? Assim como a teologia tem vários quartinhos, igual falou o Padre Maurício, a Bíblia também, tá? Ela também tem vários quartinhos, então aqui é só uma introdução da casa e vocês vão ver cada livro no seu devido quartinho, tá? Então, essa diferença de por que o Salmo 23 é na Bíblia Evangélicas e nossa é da 22, vocês vão ver lá com a irmã Joyciele, lá nos livros sapienciais, tá bom? Mas isso aqui é outro cômodo da casa. Então, tá, vamos lá. Então, essa aqui é uma citação católica, ó. A citação católica é feita desse jeito, ó. Salmo, capítulo 22, versículo 1 a 3. Mas percebam, todas as vezes que vocês forem fazer algum trabalho, já que vocês estão numa escola católica, então vocês vão colocar sempre essa citação aqui, tá? Ó, o capítulo, a vírgula, o número do versículo, o tracinho e o outro número, tá? Já que nós somos uma escola católica, então essa será a citação que nós vamos utilizar. Só voltar aqui um pouquinho, que apertei sem querer. E essa daqui também é uma outra citação, mas também evangélica, tá? Percebam que tem um ponto aqui, ó, tá? Então, 2 pontos, como aqui, ou 1 ponto, como aqui, as 2 citações evangélicas. Ah, tá errado? Não, de maneira nenhuma, não está errado. Só que é uma citação de Bíblia evangélica, tá? Nós vamos encontrar também na nossa Bíblia sem problema nenhum. Mas, igual eu falei, para questões burocráticas, por exemplo, de um trabalho de uma escola de teologia, que é da doutrina católica, então, para termos de trabalho, todas as vezes que vocês forem utilizar citações, então vocês utilizem o nome do livro, o capítulo, a vírgula, tá? Vírgula, e os números 1 a 3, tá bom? Sigamos. Lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho, né? Então, é aquilo que a gente já havia falado, né? A Bíblia, ela não é simplesmente para adquirir um conhecimento teórico, não é para isso. O objetivo principal que a Bíblia nos traz é isso daqui, ó, é concretizar o Salmo 119, 105. 119, versículo 105. E colaborar com a força do Espírito Santo para que nós, hoje, consigamos perceber a presença do Deus vivo e libertador que caminha com o nosso povo. Então, é para isso que a gente estuda as Sagradas Escrituras. Adquirir conhecimento? Sim, conhecimento também. Mas, sobretudo, para que a gente tome essa consciência de caminhar junto com esse Deus que caminha junto conosco e de nos encontrarmos com Ele neste caminhar, tá? Aqui, novamente, aquela citação, igual eu já havia falado. Vocês me perdoem, quem já tem costume em falar as citações e tudo mais, mas como eu não conheço vocês, eu não sei como é a classe, né? Então, eu preciso imaginar que alguns possam saber as citações e outros podem não saber as citações. Então, algumas vezes que aparecerem as citações, eu vou ter que dar uma puxadinha. Depois, qualquer coisa, mais para frente, nas outras aulas, a gente vai se adaptando, tá bom? Então, aqui, novamente, a citação, ó. Salmo, capítulo 119, versículo 105. Ou então, simplesmente, Salmo 119, 105. Lâmpada para meus pés e luz para meus caminhos. Então, qual é o melhor pedagogo, né? O melhor pedagogo que nos ensina é o próprio Jesus de Nazaré. O próprio Jesus de Nazaré, que no caminho de Emaús, ele nos ensina como estudar as Sagradas Escrituras. Ele é o melhor de todos os pedagogos. Por quê?
Porque ele se aproxima. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho, só um minuto. Porque Jesus, ele se aproxima, ele pergunta, ele escuta e ele ensina, né? Essa passagem bíblica, ela é muito conhecida de todos nós. Ela está em Lucas, capítulo 21, versículo de 13 a 35. Mas nós sempre precisamos voltar a ela, todas as vezes. Inclusive, agora, nesse mês que nós estamos vivendo da Quaresma, da campanha da fraternidade, né? Nós também estamos passando por esse texto novamente, dessa metodologia do Jesus de ver, julgar e agir, passa por esse livro das Sagradas Escrituras, desse evangelho, né, particularmente, que fala do texto de Emaús, né? Então, nesse aproximar-se, né, onde que fala no versículo 15, enquanto iam conversando, discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se dele e caminhava com eles. Então, esse aproximar-se, né? E Jesus perguntou-lhes então, de que estáis falando pelo caminho? Por que estáis tristes? E Jesus escuta, perguntou-lhes ele, que foi? Disseram a respeito. Que foi? Disseram, a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E Jesus, depois de toda a conversa, depois que eles vão explicar, porque eles querem ser meio que arrogantes, né, para Jesus falar, nossa, mas você é o único forasteiro que você não sabe da novidade, como é que Jesus de Nazaré, nós pensávamos que ele ia ser um profeta grande entre as nações, mas no entanto ele morreu, e esse já é o último dia, né? E eles falam que Jesus morreu e que acabou os sonhos deles, né? Eles querem já limitar que acabou todos os sonhos deles. Aí Jesus, ele começa dizendo assim, como vocês são tardos em raciocínio, né? Não era necessário que ele sofresse tudo isso? Aí continua nessa passagem aqui, ó. E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava as escrituras e o que dele se achava escrito em todas elas. Então, Jesus mostra para nós exatamente isso. Não é falar das escrituras a partir das escrituras, é falar das escrituras a partir da vida. Primeiro a gente vê o que acontece na vida, e a partir do que acontece na nossa vida, a gente ilumina a nossa vida com as escrituras. Esse é o movimento. Porque da mesma forma que a Bíblia, ela surgiu da vida do povo e passa a ser a Bíblia, ela volta iluminando a vida. É um movimento constante, esse movimento de troca, né? Era a vida que se transforma em Bíblia, que ilumina a vida, e que se transforma em Bíblia, que ilumina a vida, né? Sempre é esse movimento de troca. Né? Então, por isso que Jesus nos ensina. A Bíblia já estava pronta naquela época de Jesus, né? A parte do Antigo Testamento, mas Jesus, primeiro, ele escuta a vida do povo, ele não precisaria escutar. Vocês já pensaram nisso? Ele não precisaria escutar, porque ele já sabia muito bem o que estava se passando lá, ele já sabia muito bem, ele viveu, era ele. Ele bastava ele chegar e falar assim, gente, o negócio é o seguinte, eu morri, ressuscitei, estou aqui. Né? Não, mas ele não fez isso. Ele quis se aproximar, ele quis escutar deles. O que foi que aconteceu? É como se ele dissesse assim, ó, o que está doendo no coração de vocês, na vida de vocês? Né? Ele não precisaria disso, ele sabia de tudo isso, mas ele quis saber. Então, ele nos ensina. A Bíblia é para isso também. Primeiro, você vê o que está acontecendo na vida. Você se aproxima da pessoa, pergunta da pessoa o que está acontecendo na vida dela. Escuta para ver o que ela está sentindo da vida. E aí você oferece a Bíblia, para que ela ache na Bíblia uma luz para a sua vida, tá? É aquilo que nós falamos de não ser um livro de receita. A gente não pega uma Bíblia e fala assim, ai meu Deus, o que o senhor quer para mim hoje? Puf, e abre a Bíblia. Não, essa é uma metodologia que não é de acordo, né? Uma metodologia que não é de acordo com a realidade, porque muitas vezes a gente distorce o papel da Bíblia. Esse não é o papel dela. Nesse momento, se você faz dessa forma, vai ser aquilo que nós falamos no slide anterior. Você está querendo que a Bíblia seja um livro de receitas. E ela não é um livro de receitas. Se você fala assim, ai meu Deus, eu quero que meu emprego dê certo, deixa eu ver, e abre. Não, não é um livro de pedidos, né? Ela não é um livro de pedidos, lembre-se disso. Então, é para iluminar a nossa vida e para que nós respondamos a Deus através dela também, né? Então, essa troca. Sempre as Sagradas Escrituras, elas são essa troca de aproximar-se, de perguntar sobre a vida, de escutar e, pela Bíblia, iluminar a vida, tá? Então, é assim que a gente faz. Igual aqui, ó. Então, depois desse momento, né, que escuta e que esse ensinamento de Jesus, a gente sabe dessa história de Emaús, né? Eles falam assim, nossa, alguma coisa mexeu com a gente. Eles estavam indo com tanto medo para Emaús, né?
E, de repente, eles oferecem a casa deles para um estranho, né? Eles oferecem a casa deles para um estranho. Jesus faz de conta que vai passar adiante. Eles falam, não, Senhor, fica conosco, Senhor. Não, já está tarde, imagina, fica aqui conosco. E eles fazem com que Cristo entre na casa deles. E Jesus, sentado à mesa com eles, ele parte o pão. Né? A gente lembra dessa história que ele parte o pão. E nesse partir o pão é que se reconhece Jesus. Então, sempre a gente tem que lembrar disso também. Ao partir o pão, Jesus é reconhecido. Então, a palavra de Deus, ela nos aquece o coração. Mas só se reconhece Jesus no partir o pão. Quando o pão é partilhado, a gente reconhece Jesus. Então, sempre é necessário que a Bíblia aqueça o nosso coração e que a nossa ação do partilhar transforme a nossa ação. A partilha da palavra aquece o coração, mas só se reconhece Jesus ao partir do pão. Nós precisamos lembrar também disso aqui, ó. A Bíblia, ela foi escrita em comunidade e, para melhor proveito também, ela tem que ser lida em comunidade, né? São coisas importantes a gente ter em mente. Igual eu falei, a Bíblia não foi caída do céu, ela não veio pronta do céu. E muitas vezes a gente pode pensar assim, ai, mas então foi uma pessoa que escreveu. Não, muitas vezes não foi uma pessoa que escreveu. Mesmo o evangelho, quando a gente fala assim, evangelho de Lucas, não. Na verdade, ela é uma comunidade, né? A comunidade de Lucas, a comunidade de Mateus, a comunidade de João. Isso aí eu vou falar com vocês lá em Paulinos, no 3º ano, se Deus quiser, se eu estiver vivo até lá. Né? Não, 2º ano, gente, já é ano que vem. Ano que vem eu vou estar com vocês de novo, Paulinos. Então, o ano que vem, se Deus quiser, estaremos juntos, nós vamos falar lá em Paulinos a respeito disso. A gente fala assim, a carta de São Paulo aos Gálatas, um exemplo. Aí você fala assim, foi São Paulo que escreveu. Muitas das cartas de São Paulo, a gente vai ver que ele fala assim, eu, Timóteo e Barnabé estivemos em tal lugar. Então, quer dizer, embora a gente fale que a carta é de São Paulo, mas na verdade é da comunidade que estava com ele. Muitas vezes ele fala assim, eu, Átila e Priscila, quer dizer, eles estavam em conjunto, em comunidade, né? Não era uma pessoa sozinha. Então, várias passagens da Bíblia são escritas em comunidade. Para melhor proveito também é necessário que se estude em comunidade, tá? Aqui eu vou entrar num outro assunto, mas deixa eu primeiro contar uma historinha para vocês. Muitas vezes a gente pensa assim, deixa eu até tirar essa tela daqui para não me atrapalhar. Aí a gente pensa assim, mas a Bíblia, ela tem histórias diferentes, tem histórias confusas, né, e tal. Não, nós temos que ter uma coisa em mente, tá? A Bíblia, ela não é um retrato, ela não é, como se diz, ela não é para ser, assim, uma biografia, né? A Bíblia, ela é como um raio-x, ela vai mostrar por dentro, não vai mostrar por fora, né? Então, é como se fosse assim, por exemplo, um ônibus, por exemplo, uma excursão. Uma excursão, por exemplo, para Aparecida do Norte, saiu daqui de Moarama para Aparecida do Norte. E no meio do caminho, teve um contratempo e o motorista do ônibus freou e aquelas pessoas se movimentaram todas e uma quase caiu, outra quase caiu, quase acidentaram, mas não foi bem um acidente, enfim, tudo isso. Aí, de repente, uma pessoa vai contar para outra que chegou aqui em Moarama. Falou, menina, você não sabe o que aconteceu? Olha, mas lá no meio do caminho, um ônibus deu uma freada lá, menina, quase que a gente arrebenta a cara lá no chão. Meu Deus, precisa de ver que coisa estranha. Mas a dona Mariazinha, como ela tem um contato mais íntimo com Deus, como a espiritualidade dela é diferente, ela vai chegar contando diferente também, por causa dessa intimidade que ela tem com Deus. Não quer dizer que o fato dela estar contado mentira, não é isso. Ela vai contar assim para a amiga dela. Fulana do céu, olha, você não imagina. Nós quase batemos o ônibus, mas graças a Deus, Deus pôs a mão, iluminou o motorista, e o motorista soube tirar o ônibus na hora certa, e Nossa Senhora protegeu nós, que nós não batemos o ônibus, né? E todo mundo ficou bem, né? Então, aí você pensa assim, Dona Mariazinha falou mentira? Não, Dona Mariazinha não falou mentira. E a outra também não falou mentira. Mas as histórias são contadas de acordo com a espiritualidade que cada uma tem, certo? Então, muitas vezes as escrituras também é assim. Muitas vezes nas escrituras você vai perceber que tem diferença entre os livros, mas não quer dizer que um livro está mentindo e outro livro está falando a verdade. Não é isso. Ele quer dizer a respeito da espiritualidade que cada comunidade tem em relação àquela situação.
tá? Então, é isso que quer dizer. Mas agora, voltando aqui ao nosso assunto. Igual eu falei, como a igreja, a nossa escola teológica é uma igreja teológica voltada para a linha doutrinária católica, ela é do Centro de Estudos São João XXIII, que é da Fundação Santa Clara de Assis, que é da Diocese de Umarama, que é da Igreja Católica Romana, que muita gente não sabe, mas a sigla, né, é ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. Se alguém falar para você assim, eu sou da ICAR, você já sabe, Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Então, de outras igrejas também, né? Igreja ISLB, da igreja ICNB, enfim, todas elas têm uma sigla, né? Mas geralmente as primeiras letrinhas da própria igreja, né? Igreja de Congregação Luterana do Brasil, né? E por fim. Então, a nossa é Igreja Católica Apostólica Romana, ICAR. Então, como a nossa escola é da Igreja Católica Apostólica Romana, nós precisamos seguir, então, a linha teológica da Igreja Católica Apostólica Romana e a linha bíblica também seguirá essa mesma linha. Então, nós vamos seguir os ensinamentos da fé da Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Por isso, nós precisamos, então, seguir a linha do Concílio do Vaticano II, tá? Concílio Vaticano II, se vocês forem usar em algum trabalho do Centro de Estudos São João XXIII, é essa sigla que a gente utiliza, tá? Dessa maneira ali, C, V e os dois pauzinhos, né? Que é o Concílio Vaticano II, que é o 22º, perdão, 21º Concílio Ecumênico da Igreja Católica, terminou no dia 8 de dezembro de 1965, e das decisões dele saíram, então, as 4 constituições, 9 decretos, 3 declarações. E dentre essas declarações está a Constituição Dogmática Dei Verbum, que trata da revelação divina das Sagradas Escrituras. E essa Dei Verbum é a que trata a respeito das Sagradas Escrituras, igual eu já falei. Então, nessa Constituição Dogmática está o tripé, que é a base da nossa fé católica apostólica romana, que é a tradição, o magistério da igreja, que também pode ser chamado de patrística, e as Sagradas Escrituras. A tradição, o magistério e a patrística e as Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras nós vamos ver, igual eu comentei com você, nós vamos ver agora, que é essa introdução, né? O magistério da igreja, que é a patrística, vocês vão ver também no 2º ano, com o diácono Márcio Henrique Lopes, também faz parte de uma outra casinha, e a tradição também vocês já viram com o padre Maurício, né? Vocês viram com o padre Maurício, que foi introdução à teologia, tá? Então, o que nos diz isso daqui? A Dei Verbum aqui, ó. A Dei Verbum, é assim que é a sigla da Dei Verbum, tá? DV10. 10 é o número dela, Dei Verbum 10. É claro, portanto, que a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério da Igreja, segundo o sapientíssimo desígnio de Deus, de tal maneira se unem, se associem, que um sem os outros não se mantém. E todos juntos, cada um a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, perdão, do Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Tá? Então, aqui mostra para nós o quê? O tripé da teologia. E isso o Padre Maurício também já falou para vocês, né? O Padre Maurício já falou que isso é o tripé da teologia. Não se faz teologia sem essas 3 perninhas. A tradição, o magistério da igreja e as Sagradas Escrituras. E essa Dei Verbum que eu comentei com vocês, ela tá aqui, ó. Vamos ver se eu coloco lá para vocês. Compêndio do Concílio Vaticano II, tá? Então, aqui no Compêndio do Concílio Vaticano II, elas estão, essas declarações, igual eu falei ali, todas elas, e está também a Dei Verbum. Mas não se apavorem, tá? Não estou mostrando esses livros todos para vocês saírem por aí comprando, não, viu, gente? Não é isso que eu estou querendo, não. Estou mostrando para vocês que tem. Mas tudo isso tem na internet, tá? Todos esses livros tem na internet. Eu acho que para vocês está do avesso aí, né? Mas não tem importância, não. Dá para entender, né, gente? Não tem problema, não. Então, vamos lá. Então, tem na internet, é vocês abrirem lá Dei Verbum, vocês vão ver, tá? Vai trazer todos os códigos da Dei Verbum, vai trazer tudo certinho. Inclusive, no material que eu mandei para vocês, que é das apostilas, tem um linkzinho, vocês cliquem lá, vai abrir a Dei Verbum, vocês podem acompanhar, vocês podem ler. Outra coisa, na Bíblia Ave Maria, as edições mais velhas, tá, gente? Porque a minha Bíblia é bem velhinha, tá? As Bíblias mais novas, eu não sei dizer para vocês, porque eu não vou ter ela aqui. Inclusive, já fica aí uma proposta para vocês me colocarem lá no chat, tá? Se vocês puderem para mim fazer um favor, ou no nosso link do WhatsApp, né? No nosso WhatsApp. Aqui na Bíblia da Ave Maria, no começo dela,
nessas páginas mais durinhas aqui, ó, conseguem ver aí? Ela tem a Constituição Dogmática Dei Verbum, tá, gente? É pequenininho, ó, não é muita coisa não, ó, tá bom? Nas páginas mais durinhas daquela igreja, da Bíblia Ave Maria, a mais velhinha, ela tem a Constituição Dogmática Dei Verbum, tá? Então, se vocês puderem ver aquilo que eu falei para vocês, dá uma olhadinha na Bíblia de vocês, elas têm algumas coisinhas que muitas vezes a gente não presta atenção, não sabe que tem. Se tiver em outra marca, em outro tipo de Bíblia também, coloca lá para nós, por favor, e fala, olha, na Bíblia tal também tem a Dei Verbum, tá? Anotem lá e fala pra gente, olha, gente, também tem, tal Bíblia também tem, no começo, ou no fim, ou no meio, estão falando para nós lá, bom? Então, é essa, a tríade da Igreja Católica, é o magistério são os padres da igreja que a gente fala, são os bispos anteriores, o começo lá atrás dos bispos da tradição católica. As Sagradas Escrituras, que eu já falei, e a tradição. Então, na verdade, aqui seria um pouco fora da ordem. Então, seria isso daqui, ó, as Sagradas Escrituras, que foram as primeiras, né, as Sagradas Escrituras, que é o primeiro escrito que veio para nós. A tradição é os apóstolos, tá? A tradição que nos vem contada através dos apóstolos, dos primeiros séculos depois de Jesus, né? Primeiro século depois de Jesus, é a tradição que vem contada dos 12 apóstolos, dos discípulos dos apóstolos, discípulos dos discípulos, enfim, assim por diante, tá? Então, essa é a tradição que nos vem contada. E o magistério da igreja é quem oficializa as outras questões. Um exemplo, a tradição da igreja, né? Vocês vão falar para mim assim, tá, mas e o que faz essa tradição da igreja? Se vocês perguntarem assim, quais são os nomes dos reis magos, por exemplo? Na Bíblia não tem, tá? Vocês podem procurar que não tem nome de reis magos nenhum na Bíblia. Porque os nomes dos reis magos, Gaspar, Melchior, Baltazar, que nós falamos que são, nós temos devido à tradição, tá? A tradição que nos traz que são esses os nomes dos reis magos. Mas na Bíblia não tem. Então, a tradição nos fala que foi assim. Foi nos contado através deles, que é assim, tá? Então, o magistério, ele vai criando documentos que vão comprovando, que vão alicerçando a nossa fé, tá? Então, as Sagradas Escrituras, a tradição e o magistério. Então, são as três perninhas que mantêm de pé a nossa fé, tá? Então, a tradição é isso, são coisas que não estão nas Escrituras e que foram passadas dos apóstolos, discípulos, até chegarem para o magistério e eles perpetuam até os nossos dias de hoje, tá? As Sagradas Escrituras, segundo a Dei Verbum, não é a Cidinha que está falando, tá, gente? Isso aqui é segundo a Dei Verbum. Ó, a Sagrada Dei Verbum 12. As Sagradas Escrituras contêm a palavra de Deus e, pelo fato de serem inspiradas, são verdadeiramente a palavra de Deus. E por isso o estudo desses sagrados livros deve ser como que a alma da Sagrada Teologia. Então, é necessário que a gente estude a teologia, na teologia, as Sagradas Escrituras em vista disso. Só que tem muitas palavras lá, nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos encontrar isso, que não são palavra de Deus, tá? São palavras humanas, não são palavra de Deus, não. Por isso que ele, no próprio Dei Verbum, diz, contém a palavra de Deus. Né? Que às vezes a gente canta assim, a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus porque foi inspirada por ela. Mas ela contém a palavra de Deus e nós temos que saber discernir o que é o que não é a palavra de Deus. Tá? E o que é a tradição? Aquilo que eu já havia dito, né? A tradição, então, é a transmissão dos apóstolos, né? A transmissão que vem dos apóstolos, a transmissão da fé dos apóstolos que estiveram com Jesus e testemunharam a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e foram transmitindo e anunciando a boa nova do Evangelho de geração em geração durante os séculos sob a luz do Espírito Santo. Isso é sempre importante a gente falar. O Espírito Santo sempre vem caminhando com o seu povo, com o povo de Deus, desde o começo da humanidade. Tá? Ele vem trazendo, vem iluminando, vem perpetuando tudo que nós sabemos, tudo que nós somos, tudo que nós temos hoje a respeito da Bíblia, é obra e ação do Espírito Santo. E o magistério, igual eu falei, né, os santos padres ou a patrística, é tudo a mesma coisa, tá, gente? Você fala para você assim, ó, é o magistério da igreja. Eu estou falando a mesma coisa. Os santos padres da igreja, é a patrística, é o magistério. É a patrística, é o magistério, é os santos padres da igreja, tá? Quer dizer que são os primeiros papas que constituíram a teologia da igreja.
É igual eu falei para vocês, tá? Essa casinha vocês vão abrir mais, essa casinha não, esse cômodozinho da casa vocês vão abrir lá, Diácono Márcio Henrique, lá no segundo ano, ele vai fazer uma disciplina com vocês só a respeito de patrística, tá? Vai surgir dúvida, mas vocês vão falar com eles lá. É a respeito dos dogmas da nossa fé. Muitas coisas que nós fomos construindo a respeito da nossa fé foi feito nessa época, na época da patrística. Eles que foram construindo, tá? Então, qual que é o carisma da patrística? Então, eles têm o carisma da verdade, que é a quem cabe a interpretação da palavra, fazendo com que isso se torne uma experiência eclesial, tá? Então, eles primeiro nos fizeram crer, nos fizeram ver, e daí para frente, nossos estudos vêm como se pautados, né? Como pautados nessa tradição da patrística, na tradição dos apóstolos e nas Sagradas Escrituras. Então, como eu já falei outras vezes, vamos repetir então de novo, tá? A Sagrada Teologia, ela apoia como esse fundamento perene quer dizer assim, eterno, vamos dizer assim, para sempre, na palavra de Deus escrita, na sagrada tradição, e nela se consolida firmemente e sem cessar, quer dizer, não para nunca, ela se rejuvenesce, investigando à luz da fé toda a verdade contida no mistério de Cristo. As Sagradas Escrituras contêm a palavra de Deus e, pelo fato de serem inspiradas, são verdadeiramente a palavra de Deus. E, por isso, o estudo desses sagrados livros deve ser como que a alma da Sagrada Teologia. Esse facto aqui, viu, gente, tá assim porque eu copiei da internet e é a versão portuguesa de Portugal, tá? Então, por isso que esse facto tá assim. Mas isso aqui vem da Dei Verbum 24, tá? Então, essa Dei Verbum 24 é aquilo que eu falei para vocês também anteriormente, tá aqui, ó, no Compêndio Vaticano II, na Dei Verbum, ou lá na Bíblia Ave Maria, na Dei Verbum, lá também, se vocês quiserem, vocês podem olhar e podem conferir. Inclusive, é muito bom que façam pesquisa assim, tá? Então, a alma da teologia são as Sagradas Escrituras. A tradição oral da Bíblia. Muitas vezes a gente fala em tradição oral, a gente fica com um pezinho atrás, né? Porque hoje em dia a gente sabe muito bem que se você passa um recado para uma pessoa, outra pessoa já muda o recado, aquela coisa toda. Mas na época dos nossos antepassados não era assim, era levado muito a sério essa questão. Então, as histórias elas eram muito bem pensadas e muito bem faladas, era como um sacramento, é para nós hoje, a tradução de ser transmitida oralmente a Bíblia também era sacramentada, era passada de geração em geração fielmente, tá? Então, a tradição oral da Bíblia, a comunicação no mundo antigo era a partir da tradição oral, fielmente transmitida de geração em geração. Está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 ao 7, Deuteronômio 11, 19, no Salmo 78, do 4 ao 6, no Salmo 38, 19. E depois é que foram escritos separadamente, em épocas diferentes, juntados durante os séculos até chegar até nós. Tudo isso num período de mais ou menos 2.000 anos de história. Então, desses textos todos aqui, peguei um texto só, tá? E aqui na versão evangélica, como eu já tinha visto, falo para vocês, ó, os 2 pontos aqui, tá? Esse aqui também eu peguei uma imagem da internet, então essa versão aqui é uma versão evangélica, ó. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 19. Se fosse uma versão católica, teria que ser 11,19, né? Igual tá aqui, ó, Deuteronômio 11, 19, tá? Ensinai-a a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Então, aqui mostra como era transmitida a Bíblia dos nossos antepassados para os filhos. Elas eram transmitidas diariamente, a cada momento, a cada instante e de modo fiel. É assim que era transmitida as Sagradas Escrituras. Agora, nós precisamos de contar um pouquinho de história para que a gente possa entender um pouquinho mais, tá? A comunicação dos nossos antepassados sempre teve, né? Desde a antiguidade, desde as primórdios da humanidade, o ser humano sempre teve a intenção de se comunicar, sempre. Aqui são exemplos de pinturas rupestres, né? Então, sempre foi essa. O ser humano sempre teve essa necessidade, né? Então, a cultura manuscrita, ela fazia parte da elite letrada do Império, né? Então, a maioria das pessoas eram analfabetas, calculava-se 2 a 4% da população do sexo masculino, da bacia do Mediterrâneo, que sabia ler e escrever. Os materiais de escritas eram inadequados e caros, né? Tipo tábuas de argila, papiro, pergaminho, por fim, o papel e celulose. Todos os livros bíblicos eram escritos à mão e o material usado era o papiro e o pergaminho, depois de escrito o texto. O material era guardado em urnas, com acesso à escrita era difícil e caro, muitos contratavam escribas para ler e escrever. A vida regia-se pela oralidade e as informações e tradições culturais eram transmitidas
por contadores de histórias e iletrados. Então, aqui mostra mais ou menos como que eram essas pessoas que escreviam, né? Elas escreviam, aqui também escrevendo. Não eram todas as pessoas que escreviam, então eram apenas algumas pessoas que escreviam. Por isso, eram chamadas de escribas, né? Igual tá falando aqui, como era caro, também não poderia ser muitas pessoas. Então, alguns tipos aqui de escritas, né? Para a gente poder perceber, escritas cuneiformes, escritas em argila, os hieroglifos ou hieróglifos, que são mais uma espécie de desenhos, né? Um pouquinho diferente dessas cuneiformes aqui, ó, que aqui a gente praticamente não entende muita coisa, né? Aqui a gente percebe que são mais uns desenhozinhos. Esse material aqui, ó, é o papiro, tá? É o papiro. O papiro, na verdade, é esse coqueirozinho aqui, tá, gente? Ó, aqui para nós ele é até meio comumzinho. Desse papiro, que é a origem vegetal, é que faz, então, esse papiro que a gente está falando, tá? Então, o papiro, ele é de origem vegetal, ao contrário do pergaminho, que o pergaminho é de uma origem animal. O pergaminho, ele era feito de couro, tá? Couro de ovelhas ou couro de outros tipos de animais, que eram raspados, tirado o pelo, tratado, e depois escreviam neles, né? E depois enrolavam e guardavam. Então, pergaminho, origem animal, papiro, origem vegetal, tá? Então, na verdade, o pergaminho durava-se mais, mas o papiro nem tanto, né? Então, aqui, vocês lembram quando fala, assim, dos evangelhos, fala assim, Jesus abriu o rolo e escolheu um livro do profeta Isaías? Então, o rolo seria mais ou menos isso daqui, ó, tá? É um rolo do livro, e aí ele escolheu e leu o livro do profeta Isaías. Esses livros todos, eles eram escritos pelos copistas. Depois de feita a história era copiada e com muito carinho também. Não era copiada de qualquer forma, igual a gente copia hoje, não, tá? Elas eram copiadas com muito carinho, com muito capricho, e assim, diz a história que muitos deles, até para a palavra Javé, né, que a palavra Javé na antiguidade não se pronunciava, né? Era uma palavra que, quando aparecesse, era só para fazer um movimento de cabeça, não era para ser falada, por isso que não tinha vogais. Eles mudavam a caneta. Eles tinham uma caneta própria, caneta entre aspas, né, gente? Porque, na verdade, não é bem uma caneta, né? Eles tinham um objeto próprio para escrever o nome de Javé, né? De tanto carinho, de tanto, como se diz, capricho, né? De tanto cuidado para escrever, então, as escrituras. Com o passar do tempo, então, os copistas deixaram a função e passaram a ser os massoretas. Os massoretas eram os escribas judeus que substituíram os escribas suferins por volta dos anos 500 até os anos 1000 depois de Cristo já, tá? Isso aqui já é bem mais próximos. Então, eles se dedicaram a preservar e a cuidar das escrituras da Bíblia hebraica, Tanaká. Depois nós vamos explicar o que é esse Tanaká, tá, gente? Que foi a base para a tradução protestante do Antigo Testamento. O termo massoreta originou-se do hebraico massorá, que tem o significado de tradição, literalmente significa transmissores. Então, transmissores por quê? Porque eles se dedicavam a essa escrita, eles copiavam também. Assim como os copistas, né? Eles copiavam os livros. E graças a isso, nós temos várias traduções até hoje. E aqui, os monges copistas, né? Isso aqui já no século V até o século XV, né? Os monges copistas também. Eles eram muito cultos, faziam parte do seleto grupo das pessoas que da época sabiam ler, sabiam escrever, se dedicavam exclusivamente a fazer cópias de livros, faziam à mão e faziam sobre pergaminho, utilizando pena de ganso, tintura. Era um trabalho feito, igual eu já falei, com muito zelo, com muito carinho, de modo especial, né? E como demorava muito para ser feito, também ficava muito caro, né? Então, geralmente era um trabalho de manual, igual eu falei, de cópias da Idade Média, que era realizado no interior dos mosteiros, em um quarto, que era chamado scriptorium, que hoje, né, a terminologia virou escritório para nós hoje. E como não havia tecnologia para esse trabalho, então, os monges acreditavam que então, esse trabalho que eles faziam de copiar, então, eles estavam prestando um grande serviço para Deus. Então, eles copiavam e depois, na verdade, eles faziam uns trabalhos desenhados
nas páginas, né? Então, é como para eles se fosse um agrado que eles estivessem fazendo para Deus. Mas aí, né, como tudo evolui, surgiu o primeiro livro impresso no mundo, a Bíblia, né? Esse foi um marco revolucionário. O conhecimento que era restrito, a partir de então, vai ser popularizado, né? Então, na época de 1440, perdão, Gutenberg, ele aprimorou a imprensa, né? Vincent já havia, né, feito a imprensa lá nos anos 11, no século 11, mas era um outro modelo, era um modelo de madeira e tudo mais, né? Então, na época medieval, Gutenberg, ele já preparou esse outro tipo de imprensa com esses tipos metálicos de chumbo e móveis, né? Então, dessa maneira, ele conseguiu fazer com que aumentasse a quantidade de cópias com mais rapidez e com mais qualidade. Então, a primeira Bíblia, ela é uma obra dividida em 2 volumes, totalizando 1.282 páginas, de 42 linhas cada uma. Por este motivo, o livro foi batizado de B42, foram utilizados cerca de 3 milhões de caracteres no processo, 20 operários colaboraram com a obra, que demorou em torno de 5 anos para ser construída. Vocês já imaginaram, gente, uma Bíblia demorar 5 anos para ser construída? Claro que não foi só uma Bíblia, foram 180, mas mesmo assim, né? 180 Bíblias demorar 5 anos para serem construídas. Foram impressas 180 Bíblias. Dessas 180 Bíblias, 49 estão guardadas em museus até hoje. Tá? Uma delas está na cidade onde nasceu o Gutenberg, que é Mainz ou Mainz na Alemanha. Então, a Bíblia de Gutenberg ela é considerada como uma obra-prima, né? Por causa de sua tipografia gótica, delicadamente impressa em cada página, e na época da sua criação, ela era resultado bonito o suficiente para competir com a caligrafia dos monges, né? A escrita produzida a partir de uma tradução latina conhecida como Vulgata, que é aquela que eu mostrei para vocês, feita por São Jerônimo no século IV, era feita com uma tinta preta nítida, em 2 densos blocos de textos. Letras maiúsculas e tintas eram decoradas à mão com um toque de tinta vermelha. Então, vocês imaginam só, esses blocos aqui eram feitos em imprensa mesmo, na imprensa de Gutenberg. Mas essas letras vermelhas e esses arabescos todos aqui eram feitos à mão, né? Então, aqui vai ter mais uma fotozinha da Bíblia de Gutenberg. Imaginem, gente, uma Bíblia dessa. Olha que coisa mais linda. Então, 42 linhas, os 2 blocos. Essa partezinha decorada em cima feita à mão, essa parte em vermelha feita à mão, essa decoração feita à mão, toda essa decoração feita à mão e essa decoração também feita à mão. Então, de certa forma, feita na imprensa, sim, mas de modo artesanal também. E não deixou de ser uma revolução para a época, né? Então, vamos retomar. Então, a tradição oral, ela vem de gerações, foi escrita por pessoas, foi escrita em tempos diferentes, com materiais diferentes, em locais diferentes, em línguas diferentes, gêneros literários diferentes. O que significa ser escrito por pessoas diferentes? Significa que é importante saber identificar o que é a palavra de Deus e o que é a palavra humana. O que significa falar que é de gêneros literários diferentes? Significa que a gente tem que ler cada qual e discernir para melhor entender a mensagem, né? Então, é necessário a gente entender qual gênero que foi escrito para a gente poder entender melhor como vai ser lido aquele texto, né? Aquele texto não pode ser lido de qualquer forma, é preciso ser respeitado o gênero literário. Aqui são alguns gêneros literários que a gente pode encontrar na Bíblia, mas tem muito mais do que esse, tá, gente? Então, vamos lá. Gêneros literários diferentes. Nós temos história popular, nós temos histórias descritivas, profecias, narrativas didáticas, formas jurídicas. Formas jurídicas a gente pode lembrar de todas aquelas leis que nós encontramos, né? Fábulas, fábulas vocês lembram o que é fábulas? Quando os bichinhos falam, né? História quando os bichinhos falam. Parábolas é o que mais a gente se lembra, né? Como, por exemplo, a parábola do vinhateiro, a parábola do filho pródigo, né? Novelas a gente não se lembra muito porque a gente não se atenta muito bem a esse estilo literário. Mas, por exemplo, Jó é uma novela, tá? Jó é uma novela. Jonas também é uma novela, tá? O sentido apocalíptico também, não é só o Apocalipse, o último livro da Bíblia que é apocalíptico, mas nós temos outros tipos também. Cantos,
Nós temos vários cantos na Bíblia, inclusive no Novo Testamento, né? O canto Magnífica é o mais conhecido do Novo Testamento, mas também tem o canto de Zacarias, né? E outros cantos que tem em toda a Bíblia. Os Salmos, que são os mais conhecidos, nós pensamos que os Salmos só estão lá nos Salmos, mas não também. Os Salmos também estão no Novo Testamento em bocas de diversos personagens do Novo Testamento, igual eu falei da questão da Midrash, eles releem os Salmos, né, lá no Novo Testamento. Narrativas, tratados religiosos, história sapiencial, cartas. Cartas também a gente sempre se lembra, né? Porque a gente lembra carta de São Paulo, apóstolo aos Coríntios, carta de São Paulo aos Gálatas, carta de São Pedro, carta de São Tiago, cartas a gente sempre lembra, né? Exortação, geralmente a gente não lembra porque não traz exatamente com esse nome de exortação. Mas, por exemplo, Hebreus, vocês vão estudar no terceiro ano, eu acredito que, se Deus permitir também, que esteja até lá. Padre Franzener, ele é da Diocese de Cascavel hoje, né? Ele é da Diocese de Cascavel, ele vai trabalhar com vocês a respeito de Hebreus. Hebreus, ele não é classificado como uma carta, ele é classificado como uma exortação. E é um escrito todo especial, vocês vão gostar muito também dessa escrita. Formas poéticas vocês vão ver também. Bilhetes, existem bilhetes muito curtinhos na Bíblia também. Na carta de Paulo mesmo tem a carta Filemon, que mais pode ser considerada como um bilhete, os feitos e discursos. Discursos, por exemplo, como o do Sermão da Montanha, né? É considerado também um discurso, e assim por diante. Então, são alguns detalhes, né, a respeito de estilos que a gente vai encontrar na Bíblia. Então, todos esses estilos literários, eles devem ser lidos como são, tá? Então, é imprescindível que se respeite o gênero literário para compreender a mensagem que o texto propõe. Como assim? Então, vamos lá. Vai ter várias vezes aqui com vocês que eu vou ter que remeter a uma coisa fora da Bíblia para a gente lembrar de uma coisa dentro da Bíblia, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a história da cigarra e da formiga. Todo mundo se lembra da história da cigarra e da formiga, da historinha? Que enquanto a formiguinha trabalhava, a cigarra só cantava, lembra? E a moral da história, quando chegou o inverno, a formiguinha tinha o que comer e a cigarra não tinha o que comer, lembra? A mesma história também foi com a fábula da tartaruga e do coelho, lembra? O coelho parou no meio do caminho para descansar, enquanto isso a tartaruga passou na frente dele, também tinha uma moral da história. Então, a fábula, sempre na fábula, os animais falam e sempre tem uma moral da história. E existem fábulas também na Bíblia, e elas têm que ser lidas como fábula, e muitas vezes a gente quer ler ela a ponto de exatamente como ela está. E não é, ela tem que ser lida como fábula também. Um exemplo é a parábola do espinheiro. Na verdade, não é uma parábola, é a fábula do espinheiro, tá? Ali está escrito parábola, mas não é. Na verdade, é a fábula do espinheiro. A fábula do espinheiro, vocês vão ver com a professora Vânia, se eu não me engano, de pensar aqui qual livro que é, em Proféticos. Em livros proféticos, vocês vão ler a fábula do espinheiro, com a professora Vânia, que ela fala que a uva, ela não quer governar sobre o povo porque ela já tem as suas uvas. A oliveira não quer governar sobre o povo porque ela já dá seu azeite. Então, o espinheiro fala assim, então eu vou governar. Já que eu não tenho fruto nenhum para dar mesmo, eu vou governar. Mas eu vou fazer vocês sofrerem, né? Então, qual é a moral da história ali? Né? Quem dá frutos bons não quer servir, mas aquele que não dá fruto nenhum, ele quer servir, mas ele vai prejudicar as pessoas. Então, é assim que ele deve ser analisado, como uma fábula. Então, a gente não vai ficar pensando assim, nossa, as árvores falavam, nossa, não. Vamos analisar como uma fábula. Assim como a gente analisa a fábula da cigarra e da formiga, a fábula do coelho e da tartaruga, a fábula do espinheiro também é a mesma coisa. Juízes, capítulo 9, versículo do 7 ao 15. Quem quiser procurar em casa, tá? Fique à vontade. E a fábula da mula de Balaão também, né? Que está em Números, capítulo 22, versículo do 22 ao 35. Muita gente fala assim, na Bíblia a gente vê que os animais falavam, porque a mula de Balaão falou, por que você me bate? Não, na verdade, nós temos que perceber que esse também é um estilo literário de fábula. E é assim que ele deve ser lido, como fábula. Ele tem uma história para passar para a gente, mas ele deve ser lido como fábula. E assim como fábula, ele deve ser interpretado para poder entender a mensagem, tá? Então, nada de imaginar que na Bíblia os animais falavam de verdade. Nada de imaginar que na Bíblia as árvores falavam de verdade, tá, gente? Então, é o estilo literário, tá? Então, vamos lembrar, quando vocês virem
A fábula do espinheiro, lembra da cigarra e da formiga. Quando vocês virem a fábula do Balaão, lembra da fábula aqui também, tá? Vamos ler como fábula. Isso é imprescindível. A parábola. A parábola, igual eu já falei, é mais comum para a gente ver. Então, geralmente, quando começa a contar a parábola, já percebe que ela é uma parábola, tá? E outra coisa também, a gente geralmente ela não tem final, tá? A parábola do filho pródigo, por exemplo. Por exemplo, quando Jesus começou a contar a parábola do filho pródigo, provavelmente, quando ele começou a contar, a pessoa falou, isso é parábola. Quando o filho chegou e falou assim, pai, dá a minha parte da herança que me cabe, e o pai dividiu, quem estava ouvindo Jesus certamente falou assim, é uma parábola. Porque geralmente a herança a gente divide depois que morreu. E como ele pediu a herança em vida, então já sabe, é uma parábola, né? E quando ele volta, né? Quando ele volta, porque ele tem certeza do pai que ele tem, ele conhece o pai que ele tem, ele sabe que ele vai ser bem recebido. E de fato ele é bem recebido. Ele é bem recebido, ele recebe de novo o anel, ele recebe de novo a sandália nos pés. Mas aí o que acontece? O irmão dele está lá dentro, na sala, né? E o irmão dele pergunta o quê? Opa, deixa eu voltar aqui. E o irmão dele pergunta o quê? O irmão dele pergunta assim, o que está acontecendo nessa musicaiada aí? O que está acontecendo? Aí o empregado fala assim, teu irmão, né? Teu irmão tá aí de volta. Aí ele vai e reclama com o pai, esse filho que estava em casa. Esse teu filho. Esse teu filho que foi embora. Percebam que ele nem se refere a meu irmão que voltou, ele se refere a teu filho. E aí o filho que está em casa, ele reclama com o pai. Eu tanto tempo eu te servi, você nunca me matou um novilho gordo, agora vem esse teu filho que gastou teus bens aí com prostituta e você mata para ele um novilho cevado. Aí o pai, com aquela generosidade dele toda, fala, meus filhos, mas tudo que é meu é seu, tudo que é seu também é meu. Mas seu irmão voltou, era necessário que nós fizéssemos uma festa para ele. E como termina a história? A história não tem fim. Vocês percebem que a história não tem fim? A gente não sabe o que aconteceu no final. Porque o pai fala assim, vem meu filho, você também para a festa. Vem festar conosco. Mas a história não conta se o filho mais velho entrou para conversar com eles ou não, para festejar com eles ou não. Então, a parábola, ela tem essa finalidade de nos deixar pensando, de nos fazer pensar o que é que aconteceu com o filho mais velho. Será que ele entrou na festa? Será que ele não entrou na festa? O que será que aconteceu com o filho mais velho? Né? Então, essa é a finalidade da parábola. E a parábola do bom samaritano também. Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. A mesma coisa, né? Passou o levita, passou o sacerdote, ninguém ligou. Aí o samaritano parou, curou as feridas, tratou, botou o rapaz no lombo do animal dele, levou até uma hospedaria e falou para o dono da hospedaria, olha, tá aqui as moedas e se ficar mais eu voltarei e pagarei. Não é assim que fala na parábola? Só que na parábola não fala se o rapaz sarou, se o rapaz não sarou, se ele voltou para pagar ou se ele não voltou para pagar. Então, sempre a parábola, por isso que já chama parábola, o sentido literal da palavra quer dizer jogar através de, né? Então, ela joga a história para que você perceba algo além dela. Além dela é que está. Então, o que é que quer se perceber atrás dessa história? O que está além dela? Então, percebam que é necessário, então, que a gente consiga ler a cada texto da sua maneira, respeitando o seu gênero, para que a gente não corra o risco de, a gente fala, sufocar o texto. Né? A partir do momento que a gente lê um texto sem que seja no gênero ao qual ele pertence, a gente sufoca o texto e a gente apaga a sua mensagem. Tá? Então, por exemplo, a parábola é essa função dela, fazer a gente ficar pensando. O que foi que aconteceu, o que foi que não aconteceu. Alguém de vocês já ficou pensando, por exemplo, naquela parábola que fala da semente que caiu na terra boa? Lembra aquela passagem que fala assim, ó, e a semente que caiu na terra boa deu frutos, 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Qual de vocês já ficou pensando, por que a terra era boa e só deu 30 frutos por 1? Por que a terra era boa e só deu 60 frutos por 1? Essa é a função da parábola, fazer a gente pensar, fazer a gente conversar.
né? Essa é a função da parábola. O apocalíptico, tá? Então, um apocalíptico, igual eu falei, não está só no final da Bíblia, tá? O gênero apocalíptico, ele está em vários lugares da Bíblia, assim como está também no nosso dia a dia. Igual eu falei, eu vou ter que voltar também nas coisas do mundo para poder trazer para a nossa realidade da Bíblia, tá? Então, ele está no nível profético e apocalíptico. São semelhantes, tá? O apocalíptico e o profético são semelhantes. Mas o apocalíptico, o próprio nome Apocalipse, ele já diz revelação. Ele não é uma coisa que vai acontecer, tá? Ele não é bem isso. É o livro da revelação. É uma coisa assim, o Apocalipse já desistiu de mudar. Ele já não muda mais o mundo real. Já chega, já cansou. O profético, não. O profético, ele quer mudar agora, o mundo atual. O profeta, ele anuncia, ele grita, porque ele tem desejo de mudar o mundo atual. O apocalíptico, não. Ele já fala que não dá mais para mudar esse mundo atual. O profético, ele anuncia o reino de Deus, ele denuncia a justiça, e ele quer que toda a comunidade se converta, para que mude ao seu redor. E, geralmente, ele consegue a conversão, porque o povo aceita e vai à conversão, se converte de fato, né? Mas no gênero apocalíptico, quem faz o gênero apocalíptico, ele já desistiu de anunciar para a comunidade desesperada, subalterna, frustrada, explorada, sem saída, em situação de potência, pois ela já não dá mais para mudar, né? Então, quem fala no gênero apocalíptico, ele já cansou, vamos dizer assim, né? Ele já não espera mais que se mude ali, naquele momento. O livro profético, ele é um apoio, uma consolação que faz com que o povo não se esqueça que Deus caminha ali no meio, né? Então, ele é uma força, um apoio para que o povo lembre-se disso, que Deus está ali, caminhando junto. Só que o apocalíptico, ele é uma consolação e um consolo para a comunidade desesperada diante de uma derrota, né? Ele já sabe que não dá mais para mudar, é uma derrota já assumida. É uma derrota tão grande que não dá para viver mais o luto. Nem o luto dá para se viver, né? Então, é uma derrota tão derrotável, vamos dizer assim, que o único consolo da situação de potência que vive é eterna, é na vida eterna, né? Então, tudo que é parte do plano de Deus, que seus opressores sofrerão, de que tudo é parte do plano de Deus e que seus opressores sofrerão para sempre e que a hora da vitória chegará e da felicidade eterna se aproxima. Então, é isso que o gênero apocalíptico acredita, que agora é com Deus, tá? Então, agora não dá para mudar mais aqui, e agora é com Deus, Deus vai tomar conta, porque agora não tem mais jeito. Então, enquanto o profético fala, vamos mudar sim, vamos seguir forte que a gente muda, esse é o profético. O apocalíptico fala, não, agora com Deus não tem mais jeito, agora é só Deus para castigar, ou se Deus... Entenderam, né? Então, o profético tem mudança, vamos firme que a gente muda. O apocalíptico, não, gente, não dá para mudar mais, agora é com Deus. Só Deus para tomar conta, igual a gente falaria hoje. Então, se a gente fosse para trazer hoje, no mundo que a gente vive, um gênero apocalíptico, vamos dizer assim, em música, porque seria difícil de a gente conseguir... Ai, mas na Bíblia, onde que a gente vai achar um gênero apocalíptico, né? Difícil da gente achar. Então, vamos pegar em música da nossa época aqui, ou da outra época, né? Poder fechar mais. Ah, sim, uma outra coisinha. O apocalíptico, ele é hermético. Ele é hermético, o hermético quer dizer fechado, né? O apocalíptico, ele é assim, ele revela para quem já está escolhido e ele esconde para quem não está iniciado. Então, supõe, quem sabe do que eu estou falando, ele entendeu. Mas para quem não sabe do que eu estou falando, ele não entendeu e ele não vai entender, tá? Então, esse é o apocalíptico. Só entende quem... Sabe aquilo que a gente põe no Facebook? Entendedores entenderão? É aquilo ali. Então, o sistema apocalíptico, o gênero apocalíptico, quem sabe do que eu estou falando vai entender. Quem não sabe do que eu estou falando vai ficar boiando, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, então, em música, né? Daqui, da nossa realidade, vamos dizer assim, popular, para que a gente entenda o que é o gênero apocalíptico, né? Então, o gênero apocalíptico no mundo de hoje seria esse, ó, de nosso mundo, né? Do Tião Carreira. O mundo velho está perdido, já não endireita mais, os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais, é o começo do fim, já estou vendo os sinais, metade da mocidade está virando marginais, é um bando de serpentes, mocinhas vão na frente, os mocinhos vão atrás, né? Então, esse é um gênero apocalíptico, né? Um gênero apocalíptico.
que está dizendo. Vocês lembram dele? O mundo velho está perdido, já não endireita mais. Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais. Então, esse é um gênero apocalíptico, para a gente poder entender. Percebam que eles não têm mais esperança, ó, né? Já não endireita mais, ó, já não tem mais esperança que seja aqui, né? E um outro desse gênero apocalíptico é esse daqui, ó. Espinheira danada, de Duque da Van, né? Eita espinheira danada que o pobre atravessa para sobreviver. Vive com a carga nas costas e as dores que sente, não pode dizer. Sonha com as belas promessas da gente importante que tem ao redor. Quando entrar o fulano, sair o ciclano, será bem melhor. Mas entrando e saindo, e o tal de fulano ainda é pior. Esse é meu cotidiano, mas eu não me engano, pois Deus é maior. Já jogou para Deus, ó. Deus é que vai tomar conta. Aí fala, o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé, enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé. Mas o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé, enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé. Né? E assim por diante ele vai continuando a dizer. Então, são duas músicas, né, da nossa realidade, vamos dizer assim, que nos faz lembrar o que é um gênero apocalíptico. Então, para encerrar nossa aula de hoje, deixa eu esperar passar o carro. Nós precisamos estar bem atentos, tá? Para tudo que a gente for ler na Bíblia. Estarmos atentos aos números, às cores, respeitar a cultura, evitar anacronismo. O que é anacronismo? Anacronismo é o seguinte, é nós lermos hoje um tema lá vamos dizer assim, lá do Gênesis, e querer colocar a mentalidade que nós temos hoje lá, naquela cultura lá, naquela época lá. Então, não devemos fazer isso. Nós temos que respeitar o tempo e a cultura da época, tá? Mas como isso? Vou trazer mais próximo de nós uma realidade. Se nós lermos lá que na lei de Talião, olho por olho, dente por dente, era uma lei da igreja, a gente fica horrorizado, né? Onde já se viu nós pensarmos que uma lei olho por olho, dente por dente, era uma lei que era uma lei boa. Mas se nós olharmos lá para a cultura da época, sim, era uma cultura boa, porque ela queria dizer o seguinte, se a pessoa te furou um olho, você só fura um olho dela. Porque antes daquele período ali, se uma pessoa te furasse um olho, você podia matar a pessoa. Então, essa lei do talião, ela tipo que meio que igualava a situação. A pessoa te cortou um dedo, você só corta um dedo dela, né? Porque antes daquilo ali, se a pessoa te arrancasse uma unha, você podia matar a pessoa, né? Então, essa lei de talião, que para nós hoje é um absurdo, na época era um sinal de igualdade. Então, nós não podemos olhar na Bíblia essa lei italiana e falar, nossa, mas que absurdo, meu Deus, olho por olho, dente por dente. Não, isso chama-se anacronismo, tá? Nós olharmos lá para a Bíblia, lá no passado, com a mentalidade que nós temos hoje. Então, nós temos que olhar lá e ver qual era a evolução daquela época para essa lei e conseguir entender, nossa, era uma evolução, tá? Então, evitar o anacronismo. Sempre na Bíblia, nós temos que prestar atenção nas repetições de nome, repetições de lugar, repetições de número, perceber os lugares, tipo de deserto, de montanhas, essas questões de nomes, respeitar os horários, perceber horários, meio-dia, de manhã, à tarde, à noite, perceber o tempo, quanto tempo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, foi no mar, não foi no mar, quais sinais, eram sinais, não eram sinais, tempo, coloquei novamente aqui, ó, minha repetição também aqui, que é importante o tempo. As cores, muitas vezes as cores são importantes, né? O respeito à cultura e o respeito ao gênero literário, como eu já falei, tá? E aqui nós vamos ficar para outra aula, que é a nossa Bíblia, nós vamos perceber que ela é como uma linda colcha de retalho. Mas isso vai ficar para a próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus e até lá. Bons estudos!